Olá, minha gente, estamos aqui juntos mais uma vez nessa série de episódios que a gente denominou de Arbitox, onde a gente fala basicamente sobre as questões relacionadas com a arbitragem como um instituto já consolidado no Brasil para a solução de controvérsias entre partes privadas, normalmente entre partes privadas e a administração pública, mais recentemente. E hoje vamos aprofundar um pouco mais a arbitragem em matéria tributária. A arbitragem em matéria tributária que está sendo objeto de construção de uma legislação nova que possa permitir a arbitragem entre os fiscos, federal, estadual, municipais, e os contribuintes do outro lado. É uma figura especial de arbitragem em matéria tributária, mas que segue praticamente todos os institutos da arbitragem comercial. E esse especial da arbitragem em matéria tributária é a atenção que, nas arbitragens, precisa ser dada ao fenômeno da tributação, que hoje em dia está passando por uma reforma material bastante extensa. A nossa convidada, a Camila Lotito, advogada tributarista, praticante do contencioso tributário no Brasil, sócia de Martinelli Advogados e vice-presidente do IBAT, Instituto Brasileiro de Arbitragem e Tributação Tributárias, que está trabalhando junto com o Legislativo na construção dessa nova legislação. Então, hoje vamos falar do contencioso tributário. No episódio anterior, falamos basicamente da nova reforma material tributária. Exatamente. Camila, obrigado por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Pascoalinho. Olá a todos e todas. Puxando o gancho com o que nós conversamos no último podcast, né, é um cenário que a gente tem uma reforma tributária material que vai gerar muito impacto no contencioso, né, e em um contexto em que a arbitragem tributária se mostra como uma porta importante, né, para desafogar o Poder Judiciário, o próprio contencioso administrativo, como a gente falou bastante, né, que está bem congestionado, né, e trazer maior efetividade à solução de controvérsias entre fisco e contribuintes. Queria começar, Pascoalinho, fazendo uma pergunta, né? Olhando especificamente para a arbitragem tributária, quais os benefícios para o contribuinte e para a administração tributária? Olha, Camila, a gente tem vai ter na arbitragem tributária, quando for aprovada, os grandes benefícios que a gente tem na arbitragem comercial. O primeiro deles é que todo mundo sabe, a celeridade dos julgamentos arbitrais. Porque nesses julgamentos não há recursos para outras instâncias. São decisões de um tribunal arbitral em instância única, através de árbitros escolhidos pelas partes. Cada parte escolhe um árbitro e os dois árbitros escolhem um árbitro presidente. E esse tribunal arbitral recebe os pedidos de cada parte, a parte que inicia a arbitragem, a parte contra a qual é proposta a arbitragem, e, de acordo com regulamentos editados por câmaras de arbitragem. E essas câmaras de arbitragem, elas têm regulamentos próprios que, obviamente, seguem a Lei 9.307, que é a Lei Brasileira de Arbitragem, de 1996, e complementam
o procedimento da arbitragem comercial e, neste caso nosso, irão complementar os procedimentos da arbitragem tributária. Celeridade é uma coisa, a ausência de recursos é outra coisa. Terceira questão importantíssima na arbitragem é a imparcialidade e independência dos árbitros escolhidos. Não queremos que a arbitragem seja julgada por pessoas que possam ter conflito de interesse em relação a uma parte ou a outra, ou ao próprio objeto da controvérsia levada para a arbitragem. Além dessas matérias, vamos dizer, importantíssimas na arbitragem comercial e que passam para a arbitragem em matéria tributária, pelos projetos de lei que estão em andamento, há uma vantagem que não se fala muito, mas que é, a meu ver, importantíssima. Acelera a arrecadação dos tributos em discussão. Hoje, como nós falamos no episódio anterior, Camila, você mesma deu um número exorbitante, 26 milhões de processos em matéria tributária em andamento. Sim. No judiciário. O tempo que isso leva e a insegurança jurídica que isso provoca, com a arbitragem em matéria tributária por uma Câmara privada, por um tribunal arbitral privado, vai reduzir o tempo e vai acelerar a arrecadação do governo que participa, através da sua administração tributária, do procedimento arbitral. Perfeito. E eu poderia levar para uma arbitragem tributária qualquer discussão ou a ideia é que tenha restrição? O conceito, um pilar da arbitragem, Camila, é a consensualidade. Só tem arbitragem se as partes escolhem essa ferramenta para resolver o seu conflito, a sua controvérsia. Consensualidade, na arbitragem comercial, vem de um acordo feito num contrato entre as partes que estão com uma questão a ser resolvida, ou um compromisso arbitral que é firmado quando surge uma controvérsia na execução do contrato. Uhum. Então, é a consensualidade das duas partes nesses contratos. Inclusive quando o contrato envolve a administração pública. A administração pública pode aceitar a arbitragem nos editais que são feitos para obras, para concessões, para atividades que envolvem a administração pública com partes privadas. E nesses contratos, a consensualidade é contratual. Na matéria tributária, não há contrato. A parte de cumprimento da obrigação tributária é prevista em lei. Não há, uma coisa que todo mundo sabe, não há tributo sem lei que estabeleça o tributo. É uma obrigação legal, prevista em lei. E onde entra a consensualidade nesse caso? Bom, a administração tributária, pela legislação que está sendo construída, pelos projetos de lei que estão em andamento, a administração pública vai editar um ato administrativo dela, a administração pública. E a administração pública, nesse ato administrativo, vai poder dizer, olha, eu aceito a arbitragem em matéria tributária para, por exemplo, no ICMS, os créditos acumulados, no ISS, por exemplo, a tributação especial das SUPs, no imposto de renda, por exemplo, a compensação de tributos pagos fora a mais, ou que seja. Então,
esse ato administrativo da própria administração tributária consiste no seu consentimento, na consensualidade da administração tributária pelo uso da arbitragem. E a outra parte, que é o contribuinte, como é que ele manifesta a sua consensualidade para resolver o caso tributário? Quando ele provoca a arbitragem, quando ele aceita ou não fazer a arbitragem. E esse modelo não é apenas aqui no Brasil. Por exemplo, em Portugal, que foi o pioneiro, vamos dizer, em estabelecer legislação para arbitragem fiscal, também lá o poder tributante, a administração pública tributária, limita, seja pelo valor da discussão, seja o objeto da discussão, a matéria a ser levada para a tributária, e o contribuinte tem que estar atento para essa definição, para essa limitação feita pela legislação vinda da administração tributária. Lá em Portugal, são portarias que a administração tributária portuguesa indica, seja o valor aceito que seja resolvido por arbitragem, seja as matérias que aceitas sejam resolvidas para a questão tributária. E olhando um pouco para os números, né, para o congestionamento do Poder Judiciário e do próprio contencioso administrativo, em relação à arbitragem tributária, a gente tem um prazo para a conclusão da arbitragem? Sim, a regra proposta é de fazer uma sentença arbitral em 1 ano. Nossa, seria uma vantagem... Uma vantagem enorme. Sim. Esse 1 ano pode ser prorrogado por mais uma vez. Certo. Isso tudo dentro de um projeto de lei. Claro que isso pode vir a ser modificado. Mas o exemplo que nós temos de Portugal, e eu vou falar disso mais uma vez, Camila, a média de tempo que eles julgam matéria tributária em Portugal tem sido de 4 meses e meio. É um tempo absolutamente desconhecido por nós, né? E é preciso que sejam árbitros especializados na matéria da controvérsia. E com isso, examinam os fatos, o fato gerador daquele tributo, as circunstâncias fáticas daquela controvérsia e aplicam a lei. A lei é o direito tributário brasileiro material é que vai ser aplicado ao fato controverso pelo tribunal arbitral. E falando especificamente dos árbitros, né, da necessidade dessa qualidade técnica em relação à matéria tributária, como é que ficaria a escolha dos árbitros? A escolha dos árbitros pela administração pública, Camila, é feita pela própria administração tributária em listas que ela edita para que os árbitros que ela julga que serem adequados para resolver matéria tributária, especializados, com experiência na matéria tributária. Em Portugal, são antigos juízes que trabalhavam com matéria tributária, indicados para os tribunais lá em Portugal, professores, advogados que tenham experiência, não necessariamente em direito, mas também em contabilidade, em matéria que diga respeito à controvérsia, de fato, e a questão da aplicação da lei que estabelece. Muito bom.
E amarrando a arbitragem tributária com a reforma, né? Qual que é a expectativa, qual que é do futuro da arbitragem num ambiente de implementação de reforma tributária? O que a gente imagina lá no IBAT, e não só nós, mas outras instituições que estão estudando o contencioso tributário, judicial, administrativo e agora também o que a gente imagina seja o contencioso arbitral, é que a reforma material vai gerar muita controvérsia pela complexidade, pelo tempo de implementação, essa transição, pela separação do IVA, né, o Imposto sobre Valor Agregado Federal, e o IVA estadual e municipal. Há matérias que a reforma tributária aprovada e a legislação complementar que vai vir regulando e atos administrativos que a administração tributária vai ter que editar, o comitê gestor para o IBS, a Receita Federal para a CBS. Isso tudo pode gerar uma complexidade que vai atrapalhar a vida das pessoas, dos contribuintes, dos próprios administradores tributários, porque vai ter necessidade de interpretação do que essa legislação nova, do que esse sistema novo vai introduzir no país. E, obviamente, o período longo de transição para algumas das mudanças e eventual complementação da reforma tributária para outros tributos patrimoniais, para tributos de renda, que ainda não estão dentro desse arcabouço inicial da reforma tributária aprovada em dezembro do ano passado. Essa legislação vai ter que modular as situações práticas, mas mesmo assim haverá um aumento de dificuldade que gere um aumento de contencioso. Não que a arbitragem tributária seja algo que possa resolver, por exemplo, o volume enorme das execuções fiscais em estoque hoje. Não. Mas a arbitragem tributária vai servir para resolver conflitos sobre interpretações da nova legislação e dos fatos relacionados a essa nova legislação. E dentro do IBAT, nós estamos propondo também que a arbitragem tributária possa se aplicar a matérias atualmente em discussão, seja em execuções fiscais, seja em ações comuns, anulatórias ou declaratórias, o que seja, porque essa matéria anterior é o que congestiona o tributário, os tribunais, tanto administrativos como judiciais. E dentro dessa proposta nossa, haveria uma hipótese de, mesmo durante o andamento das execuções ou das ações já em andamento, antes da reforma tributária ser implementada, possam ser objeto de arbitragem em matéria tributária. Isso vai depender do quê? Basicamente, do ato administrativo da administração tributária, que vai poder dizer, olha, eu aceito também que isso, base de cálculo, alíquota, fato gerador, possam ser discutidos em arbitragem, também para as questões anteriores disso, daquele outro. Se isso vai acontecer, vai depender dessa legislação que está sendo construída. E mais, a gente não pode achar que a arbitragem tributária possa dar cabo dessa quantidade enorme de processos que estão congestionando o tributário. Não, mas poderá dar cabo de questões pendentes ainda hoje, né, na primeira instância, segunda instância,
instância especial, extraordinária. Fazer isso por arbitragem é possível se o ato administrativo, se a lei autorizadora consentir. Então, a aplicação da arbitragem, tanto para os conflitos que vão surgir da reforma tributária material, quanto da reforma tributária processual. Uma dúvida. Qual o mecanismo que pode ser utilizado para assegurar que o que for determinado em uma arbitragem tributária envolvendo um contribuinte A seja seguido, seja a mesma linha adotada numa arbitragem com contribuinte B sobre o mesmo tema? Tem algum mecanismo que a gente consiga assegurar essa coerência de decisões? Sim. Dentro dos projetos que a gente promoveu para a arbitragem tributária e entregamos para o Legislativo, tem duas questões que podem responder essa sua pergunta. Uma, que a sentença arbitral em matéria tributária deva obedecer às jurisprudências vinculantes do Supremo Tribunal Federal ou de questões repetitivas dos STJ ou dos próprios tribunais estaduais. Então, a obrigação de atender a essa jurisprudência vinculativa vai levar a uma isonomia muito grande na solução de questões individuais. E a outra questão é que a sentença arbitral vai julgar o fato específico. A arbitragem é sempre dirigida àquele contribuinte, à situação e circunstância de fato daquele contribuinte. O que já acontece hoje no judiciário, o judiciário começa com uma situação de um determinado contribuinte. No administrativo, a mesma coisa, a situação de um determinado contribuinte. Pode haver problema de julgamentos conflitantes? Pode. No administrativo e no judiciário, você tem as diversas instâncias. Então, tem recurso. Mas essas diversas instâncias é que atropelam e atolam os tribunais por causa do tempo em que elas serão julgadas. Na arbitragem, a questão individual daquele contribuinte, posta para ser resolvida por arbitragem, ela será dirigida àquele contribuinte. Um projeto de lei que está em tramitação no Senado tem uma disposição que nós, no IBAT, achamos que não deva ser mantida, que a sentença arbitral não pudesse criar uma jurisprudência aplicável a quem tem a mesma situação de fato dentro da mesma lei. Isso vai trazer uma dificuldade de apreciação pelas novas arbitragens que se seguirem em ficarem vinculadas. O tribunal vai ficar vinculado a uma decisão do tribunal anterior. E isso contraria a natureza propriamente dita da arbitragem. E outra coisa que a gente acha que na arbitragem tributária deve ser aplicada, isso ainda não está nos projetos de lei, é a regionalização das câmaras, né? A regionalização, hoje, por exemplo, os tribunais federais são tribunais localizados em diferentes regiões do país. Por que não câmaras de arbitrais localizadas em determinadas regiões do país? Uma região metropolitana, por exemplo, que pode atender processos arbitrais de municípios que se componham dentro daquela região administrativa, daquela área metropolitana, vamos chamar assim. Os estados podem fazer uma câmara para todos os estados, ou para 2 ou 3
estados de uma mesma região, no sul, no sudeste, centro-oeste, norte, nordeste. Claro que isso tem que ser autorizado. Por quem? Pelos municípios, pelos estados e pela União. É uma complexidade grande que vem por aí. Com certeza, mas ao mesmo tempo é uma complexidade boa, né? Uma porta que se abre, como você mencionou, que certamente vai trazer muita eficiência, tanto sob o ponto de vista processual, como para a administração tributária mesmo, né? Da arrecadatória. E para o contribuinte, Camila, o contribuinte hoje que tem um processo tributário em andamento, uma empresa, ele é obrigado a fazer uma provisão contábil com relação àquele processo, porque ele pode perder um dia. E essa provisão contábil reduz lucro, reduz bônus para os administradores, reduz crédito bancário. É um entrave para o contribuinte. E uma solução rápida, bom, faz a provisão, mas rapidamente pode se ver livre daquela provisão. Com certeza, com certeza. Aguardemos os próximos passos. Isso, aguardemos os próximos passos, que eu acho que virão com o passar dos anos. A gente não tem a pretensão de que, de uma vez só, toda essa complexidade se resolva. Mas é importante que a gente tenha uma lei autorizadora da arbitragem em matéria tributária, para dar segurança jurídica, não só para o contribuinte, mas também para a própria administração pública. O administrador público, a gente sabe muito bem, às vezes ele pode ser responsabilizado patrimonialmente, administrativamente, criminalmente, por dar uma decisão contrária ao Estado, ao município, à União. Não, isso tudo tem que ser resolvido sem essa ameaça para a punição, vamos dizer assim, do servidor público que vai atuar na arbitragem. E isso a gente imagina que venha a ser a segurança jurídica da arbitragem, tanto para o contribuinte como para a administração. Sim. E estamos nesse caminho. Estamos nesse caminho. Muito bem, mais alguma coisa que você possa do meu colocar? lado eram essas as dúvidas, os questionamentos. Então é isso, gente. Eu agradeço a presença de vocês, a audiência de vocês. Estamos à disposição de vocês no IBAT, nos nossos escritórios, nas nossas instituições, e não só o IBAT, mas outras várias instituições estão estudando essa problemática que vai surgir da reforma tributária material e da reforma processual tributária. Obrigado por todos. Obrigada. E vamos aos nossos próximos episódios. Obrigado, Camila. Obrigada, Pascoalinha. Valeu. Eu que agradeço.